Capítulo 5. Quando as dificuldades surgem. Muitos dentre nós sofrem porque nossa comunicação com outras pessoas é difícil. No trabalho, por exemplo, nós frequentemente sentimos que tentamos tudo e não há como chegar até nossos colegas. Isso frequentemente é verdade dentro das famílias também. Sentimos que nossos pais, nossos irmãos ou nossos filhos estão presos demais às suas maneiras de ser. Achamos que nenhuma comunicação real é possível. No entanto, existem muitas maneiras para reconciliar e criar aberturas para uma comunicação mais compassiva. Comunicando-se quando você está com raiva. Uma das razões pelas quais temos dificuldade em nos comunicar com outros é o fato de frequentemente tentarmos nos comunicar quando estamos com raiva. Sofremos e não queremos ficar sozinhos com todo aquele sofrimento. Acreditamos estar zangados por causa de algo que outros fizeram e queremos que eles saibam. A raiva faz com que tenhamos urgência. Queremos que os outros saibam imediatamente que temos um problema com eles. Mas quando estamos com raiva, não somos lúcidos. Agir enquanto estamos com raiva pode levar a muito sofrimento e pode piorar a situação. Isso não significa que devemos suprimir nossa raiva. Não devemos fingir que tudo está bem quando não está. É possível sentir e cuidar da nossa raiva de maneira saudável e compassiva. Quando a raiva está ali, devemos tratá-la com ternura, pois ela faz parte de nós. Não devemos agir com violência para com a nossa raiva. Agir com violência para com a nossa raiva é agir com violência para conosco. A respiração atenta nos ajuda a reconhecer nossa raiva e a tratá-la com carinho. A energia consciente acolhe a energia da raiva. A raiva é uma energia forte e talvez precisemos nos sentar com ela durante algum tempo. Quando você cozinha batatas, você deve manter o fogo aceso por pelo menos 15 ou 20 minutos. A mesma coisa acontece com a prática da plena atenção quando ela acolhe a raiva. Levará um tempo, porque a raiva leva um tempo para cozinhar. Depois de ter sentado com atenção consciente e acalmado a sua raiva, você poderá olhar profundamente para dentro dela para ver a sua natureza e de onde ela veio. Qual é a raiz da sua raiva? A raiva pode vir de uma percepção errônea ou pode ser uma maneira habitual de responder aos acontecimentos sem refletir nossos valores mais profundos. Na psicoterapia popular, algumas vezes somos encorajados a expressar nossa raiva fisicamente para deixá-la sair do nosso sistema. Somos aconselhados a gritar em algum lugar fechado ou bater em um substituto inanimado como um travesseiro, como formas de permitir que nossa raiva se expresse. Não achei essa prática útil para transformar as raízes da raiva. Pense em um forno a lenha. Se alguma coisa der errado, você pode abrir as janelas para deixar a fumaça sair. Mas se o forno ainda estiver com defeito, a fumaça vai voltar. O forno a lenha deve ser consertado. Ao gritar e bater no seu travesseiro, talvez você esteja apenas exercitando e alimentando sua raiva, tornando-a ainda mais forte, ao invés de deixá-la sair do seu sistema. Você tem que genuinamente entrar em contato com a sua raiva para curá-la. Enquanto estiver batendo no seu travesseiro, você não está realmente entrando em contato com a sua raiva de maneira que ajude o seu entendimento a crescer. Você sequer está entrando em contato com o seu travesseiro, pois se estivesse em contato com ele, você saberia que é apenas um travesseiro. Suprimir a raiva pode ser algo perigoso. Ela vai explodir se for ignorada. Então, como lidar com a raiva? A melhor maneira é voltar para casa, para nós mesmos e cuidar da nossa raiva. Podemos nos lembrar do primeiro mantra e estar presentes para nós mesmos, assim, cuidando da nossa raiva. Voltamos para nós e conectamos corpo e mente. Voltamos à nossa prática da respiração atenta e do caminhar atento. Estar presente significa estar atento e, então, usar essa plena atenção para reconhecer, acolher
e olhar profundamente nossas emoções fortes. Normalmente, quando a raiva se manifesta, queremos confrontar a pessoa que achamos ser a fonte da nossa raiva. Estamos mais interessados em acertar as contas com aquela pessoa do que em cuidar da questão mais urgente, que é a nossa própria raiva. Somos como a pessoa cuja casa está pegando fogo e que vai atrás do incendiário, ao invés de voltar para casa e apagar o fogo. Enquanto isso, a casa continua em chamas. Há muitas coisas que podem ser feitas para você comunicar que está sofrendo devido a algo que outra pessoa fez. Você pode escrever uma mensagem ou enviar um e-mail para aquela pessoa. Mas primeiro, pratique a respiração consciente e cuide da sua raiva. Esse é um ótimo momento para usar o quarto mantra. Estou sofrendo, por favor, ajude-me. Você pode telefonar para outra pessoa uma vez que tenha acalmado a sua raiva, mas faça isso apenas quando conseguir tranquilamente dizer a ela que está sofrendo e que quer ajuda. Você pode deixar com que a outra pessoa saiba que está fazendo o seu melhor para cuidar do seu sofrimento. Encoraje aquela pessoa a fazer o mesmo. Pedir ajuda quando estamos zangados é muito difícil, mas permite que outros vejam que você está sofrendo, ao invés de verem apenas a sua raiva. Eles vão ver que o sofrimento causa a dor, e então a comunicação e a cura vão ter início. Ajudando uns aos outros a sofrer menos. Quando temos uma rusga ou desavença com alguém de quem gostamos, ambos sofrem. Se não nos importássemos profundamente com a outra pessoa, a contenda não seria tão dolorosa. Nosso maior sofrimento é desencadeado pelas pessoas de quem mais gostamos. Podemos viver grande tempo com a briga até começarmos a pensar nela como algo irreparável. Mas enquanto ela estiver ali, nós sempre tentaremos evitá-la, acobertá-la, pois temos medo de entrar em contato com o sofrimento interior. Podemos fingir que ele não está ali, mas ele está, um grande bloqueio interno. O sofrimento dentro de nós pede para ser compreendido. Com a nossa prática diária, podemos gerar suficiente atenção plena e ficar forte o bastante para voltar sem medo para casa, para o nosso sofrimento. A atenção plena nos ajuda a reconhecer o sofrimento interior. Ela nos ajuda a acolher esse sofrimento. Esse é o primeiro passo. Se alguém lhe causou muita dor, talvez você nem queira mais olhar para essa pessoa ou estar no mesmo ambiente que ela, pois vai sofrer. Com consciência, você pode entender seu próprio sofrimento e reconhecer o sofrimento no outro. Talvez consiga até mesmo entender que a razão pela qual aquela pessoa sofre tanto é por não saber lidar com o sofrimento. Seu sofrimento está transbordando e você é a sua vítima. Talvez a outra pessoa não queira fazer você sofrer, mas ela não conhece outro caminho. Ela não consegue entender e transformar seu sofrimento. Então ela faz as pessoas à sua volta sofrerem também, mesmo se essa não for a sua intenção. Como ela sofre, você sofre. Ela não precisa de punição, ela precisa de ajuda. Você pode ajudar quando reconhece o sofrimento no outro. Se houver alguma dificuldade em uma relação, devemos reconhecer a dificuldade. Somos tentados a dizer que está tudo bem, pois a dificuldade pode ser avassaladora. Mas sem reconhecer a dificuldade, não podemos gerar compreensão e compaixão e nos sentimos alienados. Não podemos ajudar. É preciso usar as ferramentas da comunicação compassiva, a escuta profunda e a fala amorosa que foram praticadas para restaurar a comunicação com a pessoa com quem você está tendo dificuldades. Após um curto período de respiração consciente, você pode dizer algo como: eu sei que você não está se sentindo muito feliz agora. No passado eu não compreendi seus sentimentos, por isso reagi de uma maneira que fez você sofrer ainda mais e isso também me fez sofrer. Eu não fui capaz de ajudar você a resolver o problema. Eu reagi com raiva e piorei a situação. Não quero fazê-lo sofrer. Eu o fiz sofrer por não ter compreendido o seu sofrimento e também por não ter compreendido o meu.
Agora eu compreendo melhor meus sentimentos difíceis e também quero entender os seus. Compreender seu sofrimento e suas dificuldades vai me ajudar a me comportar de maneira mais útil. Se você se importa comigo, ajude-me a compreender. Diga-me o que se passa no seu coração. Eu quero escutar e eu quero compreender. Fale-me sobre o seu sofrimento e suas dificuldades. Se você não me ajudar a compreender, quem poderá fazê-lo? Esses são alguns exemplos. É importante utilizar suas próprias palavras. Quando você tem a energia da compaixão no seu coração, suas próprias palavras amorosas virão naturalmente. Quando você está muito zangado com alguém, no calor do momento, é quase impossível usar a fala amorosa. Mas quando o entendimento vem à tona, a compaixão também vem, e é possível usar a fala amorosa sem ter que fazer muito esforço. Um médico que não vê a natureza da doença não pode ajudar o paciente. Um psicoterapeuta que não entende o sofrimento do paciente não consegue ajudá-lo. A fala amorosa pode abrir as portas. Você terá então oportunidade para praticar a escuta profunda e ajudar a outra pessoa a curar o relacionamento. É preciso coragem para reconhecer a dificuldade em um relacionamento. Você pode achar que vai simplesmente esperar até que a outra pessoa venha até você, mas isso pode não acontecer. Você não pode esperar. Você pode começar a prática de restaurar a comunicação moldando um diálogo compassivo e de coração aberto. Talvez você tenha que estabelecer uma data limite para começar. Quando as pessoas vêm participar de retiros que duram uma semana, eu lhes dou uma data limite, que é a última noite do retiro, para começarem a reconciliação. Se você estiver realmente praticando, os outros vão perceber e serão afetados pela sua prática. Talvez eles não sejam capazes de mostrar isso de imediato, mas aquilo que você diz e o olhar em seus olhos surtirão um efeito sobre os outros. O sofrimento do orgulho. Há uma conhecida história vietnamita sobre um jovem casal que sofria profundamente por não praticarem a comunicação atenta. O marido partiu para a guerra e deixou sua esposa grávida para trás. 3 anos depois, quando ele foi liberado do exército, sua mulher foi até a porta de entrada do vilarejo para recepcioná-lo e trouxe junto o filhinho deles. Foi a primeira vez que o homem viu seu filho. Quando o jovem casal se viu, eles não conseguiram conter as lágrimas de alegria. Eles estavam muito gratos pelo jovem rapaz ter sobrevivido e voltado para casa. No Vietnã há uma tradição onde fazemos uma oferenda no altar para nossos ancestrais quando um evento importante acontece e contamos a eles o ocorrido. A esposa foi para o mercado comprar flores, frutas e outras provisões para a oferenda ser colocada no altar. O pai ficou em casa com seu filho, tentando persuadir o garotinho a chamá-lo de papai, mas o garotinho recusava-se. Ele disse: Senhor, você não é o meu papai. Meu papai é outra pessoa. Ele costumava vir e nos visitar todas as noites. Quando ele vinha, minha mãe conversava com ele durante um longo tempo e chorava e chorava. Quando minha mãe se sentava, o homem se sentava. Quando minha mãe se deitava, ele também se deitava. Então você não é o meu papai. Ao escutar essas palavras, o coração do jovem pai ficou petrificado. Ele não conseguiu mais sorrir. Ele ficou em silêncio. Quando sua esposa voltou, o homem não olhou nem falou mais com ela. Ele estava muito frio. Ele agia como se a desprezasse. Ela não entendeu por quê e começou a sofrer profundamente. Após a cerimônia da oferenda aos ancestrais, faz parte da tradição tirar a oferenda do altar para que a família possa sentar-se e compartilhar a refeição com alegria. Mas após o jovem ter feito a oferenda, ele não fez isso. Ele saiu de casa, foi para o vilarejo e passou o resto do dia na loja de bebidas. Ele ficou bêbado, pois não aguentava mais o seu sofrimento. Quando o marido voltou para casa, já era muito tarde. Ele fez a mesma coisa todas as tardes. Ele nunca conversava com a esposa, nunca olhava para ela, nunca comia em casa. A jovem mulher sofria tanto que não aguentou mais.
No quarto dia, ela pulou no rio e se afogou. Na noite após o funeral, o jovem pai e o menino voltaram para casa. Quando o homem acendeu a lâmpada de querosene, o garoto gritou: "Aqui está o meu pai!" e apontou para a sombra do seu pai na parede. Ele descobriu que a jovem esposa costumava conversar com a sua sombra todas as noites, pois ela sentia muita falta do seu marido. Um dia o garotinho disse: "Todos na cidade têm um pai, por que eu não tenho um?" Para acalmar o menino, ela apontou para sua sombra refletida na parede e disse: "Aqui está o seu pai." É claro que quando ela se sentava, a sombra também se sentava. Agora o pai tinha compreendido. Sua percepção errada tinha sido esclarecida, mas era tarde demais. O que teria acontecido se o jovem tivesse ido falar com sua esposa e perguntado: "Querida, eu sofri muito nos últimos dias. Eu acho que não conseguirei sobreviver. Por favor, ajude-me. Por favor, diga-me quem é essa pessoa que costumava vir todas as noites e com quem você conversava e chorava." Essa é uma coisa muito simples de ser feita. Se ele tivesse feito isso, a jovem mulher teria tido a chance de explicar, a tragédia teria sido evitada e eles teriam recuperado sua felicidade muito facilmente. Essa é a maneira direta. Mas ele não fez isso porque estava profundamente magoado e o seu orgulho o impediu de ir até ela e pedir ajuda. A mulher sofria tanto quanto ele. Ela sentia-se profundamente magoada devido ao comportamento do seu marido, mas ela não pediu a sua ajuda. Talvez, se ela tivesse perguntado ao seu marido o que estava errado, ele teria contado a ela o que o seu filho tinha dito. Mas ela não fez isso porque também estava enredada no seu orgulho. Uma percepção errada pode ser causa de muito sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a desentendimentos. Vivemos com percepções equivocadas todos os dias. É por essa razão que devemos praticar a meditação e olhar profundamente para a natureza das nossas percepções. Ao perceber algo, devemos nos perguntar: você tem certeza de que sua percepção está correta? Para ter certeza, você tem que perguntar. Estamos sujeitos a muitas percepções erradas na nossa vida cotidiana. Talvez a outra pessoa não tenha a intenção de feri-lo. A comunicação alerta tem o poder de tornar mais leve uma grande parte do sofrimento desnecessário existente nos nossos relacionamentos. Reconciliando em famílias. Algumas vezes a comunicação é mais difícil na nossa própria família, porque famílias compartilham sofrimentos semelhantes e maneiras semelhantes de responder ao sofrimento. O sofrimento dos nossos pais foi transmitido pelos pais deles e pelos seus ancestrais antes deles. A menos que você comece a entender seu próprio sofrimento e o reconcilie consigo, aquele sofrimento vai continuar a ser transmitido a futuras gerações. Portanto, fazemos o trabalho da comunicação consciente não apenas para nós e para nossos entes amados, mas também para nossos descendentes. Quando compreendemos nosso próprio sofrimento, compreenderemos o sofrimento do nosso pai. Seu pai pode ter sofrido muito e ter sido incapaz de lidar e transformar o sofrimento. Ele transmitiu, então, todo o sofrimento para você. Você herdou esse sofrimento dele e da sua mãe. Quando ainda somos jovens, muitos dentre nós estão determinados a ser diferentes dos nossos pais. Dizemos que nunca faremos nossos filhos sofrerem. Mas quando crescemos, temos a tendência a nos comportar exatamente como nossos pais e fazemos outros sofrerem, porque, como nossos ancestrais, não sabemos lidar com as energias que herdamos. Recebemos muitas sementes positivas e negativas dos nossos pais e ancestrais. Eles nos transmitiram o seu hábito porque não sabiam como transformá-lo. Algumas vezes essas energias do hábito passaram por muitas gerações. Você deve reconhecer que é continuação do seu pai, mãe e ancestrais. Cultive a plena atenção para que você possa reconhecer a energia do hábito cada vez que ela surgir
e assim acolhê-la com a sua energia da atenção plena. Cada vez que for capaz de fazer isso, a energia do hábito vai se tornar mais fraca. Se continuarmos praticando dessa maneira, poderemos parar o ciclo da transmissão, e isso não vai apenas nos beneficiar, mas também nossos filhos e descendentes. Também podemos ajudar nossos filhos a aprender como lidar com as suas próprias energias do hábito e alimentar os elementos positivos que carregam dentro de si. O sofrimento que recebemos dos nossos pais quando crianças é provavelmente nosso sofrimento mais profundo. Pode ser que odiemos nossos pais. Sentir isso, quer eles ainda estejam vivos ou não, nunca permitirá que nos reconciliemos com eles. No entanto, com a nossa prática da respiração alerta, do caminhar alerta e do olhar profundo, poderemos trazer transformação e restaurar a comunicação até mesmo nas famílias mais difíceis. Se a outra pessoa também praticar a atenção consciente, fica muito mais fácil. Mas a reconciliação é possível até mesmo se a outra pessoa não conhecer essa prática. Relacionamentos entre pais e filhos podem ser particularmente difíceis. Talvez durante sua infância eles tenham sido profundamente feridos e não havia ninguém para escutá-los. Ou seja, agora eles estão perpetuando o ciclo e não querem escutar ninguém. Não peça aos membros da sua família para mudarem. Quando você é capaz de gerar a energia da compreensão e da compaixão em si, a reconciliação pode começar a acontecer. Eu ainda me lembro de um retiro em Oldenburg, no norte da Alemanha. No quarto dia do retiro, eu dei a todos a data limite de meia-noite para começarem a reconciliar com alguém com quem eles tivessem grande dificuldade. Na manhã seguinte, um homem veio até mim e disse: eu passei anos muito zangado com meu pai. Eu não conseguia nem olhar para ele. Até quando estava discando seu número na noite passada, eu tinha dúvidas de que conseguiria falar com ele calmamente. Mas ao escutar a voz do seu pai, ele descobriu que naturalmente estava usando a fala amorosa. Ele sequer teve que tentar. Ele disse: eu sei que você sofreu muito nos últimos anos. Sinto muito. Eu sei que agi e falei de uma maneira que não ajudou. Eu não queria ter feito você sofrer. Seu pai ouviu a compaixão na voz do seu filho e lhe contou pela primeira vez sobre o seu sofrimento e as suas dificuldades. A reconciliação é possível. Você pode achar solução para as dificuldades nos seus relacionamentos. Você não precisa permitir que as dificuldades continuem a fazer você sofrer mês após mês, ano após ano. O primeiro passo é praticar a respiração atenta, o caminhar atento e praticar a plena atenção nas atividades diárias para que você fique forte o bastante para voltar para si, escutar o seu próprio sofrimento e olhar profundamente para dentro da sua natureza. A menos que escutemos nosso próprio sofrimento, não há chance de melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Com plena atenção, a compaixão aflora e você pode aceitar. Você terá então a oportunidade de olhar para si e para os outros. Mesmo que eles não estejam com você, você pode sentar-se tranquilamente, fechar os seus olhos e ver o sofrimento pelo qual eles passaram durante tantos anos. Quando você consegue ver o sofrimento nos outros, você começa a entender que há uma razão para eles sofrerem daquela maneira. Você não fica mais zangado com eles. A compaixão vai aflorar no seu coração. Quando a compaixão nasce, você se sente mais em paz, sua mente fica mais clara e você se sente motivado para dizer ou fazer algo para ajudar outros a transformarem suas dificuldades. A reconciliação torna-se possível. Comunicando-se em relacionamentos a longo prazo. Em relacionamentos a longo prazo, como em famílias, frequentemente caímos no hábito de pensar que a mudança não é possível. Achamos que a outra pessoa deveria mudar e ela não muda, portanto, perdemos a esperança. Mas devemos parar de julgar e voltar para a nossa própria comunicação interna.
Se esperarmos que nossos pais ou com nossos companheiros mudem, isso pode levar muito tempo. Se esperarmos que a outra pessoa mude, poderemos passar a vida inteira esperando. Logo, é melhor mudar a si mesmo. Não tente forçar a outra pessoa a mudar. Mesmo que leve muito tempo, você se sentirá melhor quando for mestre de si e estiver fazendo o seu melhor. Algumas vezes, ao ver seu companheiro se comportando de uma maneira que o irrita, você pode querer repreendê-lo. Se tentar corrigi-lo nesse instante, ele pode ficar irritado, e então vocês dois vão ficar irritados e podem se tornar grosseiros. É como se o céu azul desaparecesse, as árvores verdes desaparecessem, e vocês fossem dois blocos de sofrimento entrando em colisão. Essa é a escalada da guerra, a escalada da infelicidade. Você tem que se desembaraçar da infelicidade e voltar para si, de volta para a sua paz, até saber como lidar com a situação de uma maneira amorosa. Nesse momento, quando você estiver calmo e somente então, convide seu parceiro a falar. Você pode dizer que sente muito por não tê-lo compreendido melhor. Diga isso apenas quando estiver preparado. Então escute-o profundamente, mesmo que o que ele esteja dizendo seja em tom de reclamação, crítica ou não for muito gentil. Você poderá aprender que seu companheiro tem muitas percepções equivocadas a seu respeito e sobre a situação, mas não tente interromper. Deixe-o falar. Deixe-o ter a oportunidade de colocar para fora tudo o que está dentro, para que ele possa sentir-se ouvido e compreendido. Enquanto seu companheiro estiver falando, continue a respirar conscientemente. Mais tarde, você poderá descobrir uma maneira de, pouco a pouco, desfazer seus equívocos. Faça isso de maneira hábil e amorosa, e a compreensão mútua vai crescer. Se o seu parceiro disser algo que não seja verdadeiro, não o interrompa dizendo: Não, você está errado, essa não foi a minha intenção. Deixe-o colocar para fora. Ele está apenas tentando expressar a sua dificuldade. Se você interromper, ele vai perder sua inspiração para falar e não vai lhe dizer tudo. Você tem muito tempo. Você pode até levar alguns dias para olhar profundamente para o que ele disse, com o intuito de conversar, de maneira hábil, sobre sua percepção errada, quando ele conseguir ouvir. Vocês podem ter passado anos zangados um com o outro, e talvez devido a apenas uma única situação, vocês estejam presos e não consigam mudar o cenário. Se conseguir compreendê-lo profundamente, vocês podem começar a fazer as pazes. Fala amorosa e compassiva e escuta profunda são os instrumentos mais poderosos para restaurar a comunicação. Se puder compreender e transformar-se, nesse caso você poderá ajudar o seu parceiro. Algumas vezes estamos em um ambiente negativo que não nos dá espaço para nos comunicarmos conosco. Talvez precisemos mudar o ambiente à nossa volta. Contudo, por vezes, em um relacionamento, nós achamos que a separação ou o divórcio são a única alternativa. Isso é verdade se estivermos em uma situação violenta ou abusiva. É importante estarmos em um lugar que nos faça seguros e não vulneráveis. Entretanto, se você estiver em um relacionamento onde ambos se amam e não tiveram a intenção de ferir um ao outro, porém simplesmente não sabem como se comunicar, pode haver outras soluções. Muitas pessoas acham que o divórcio é a solução, mas depois de assinarem os papéis, eles continuam a sofrer. Se houver crianças, finanças ou outras questões ligando-os, vocês ainda terão que lidar um com o outro durante anos. Você não pode tirar a outra pessoa da sua vida. Você não pode sair da vida do outro. O sofrimento persiste. Assim sendo, a questão não é ficar juntos ou não. A questão é saber se vocês conseguem colocar o foco na compreensão mútua através do uso da fala compassiva e da escuta profunda, não importa qual for o resultado. Compreensão mútua em situações desafiadoras. A comunicação compassiva é um método extraordinariamente poderoso para criar a compreensão mútua e realizar mudanças.
Pode ser usada em situações onde muitas pessoas pensaram que a conexão e a comunicação seriam impossíveis. Ela pode transformar situações onde ambos os lados estão cheios de medo e raiva. Eu vi isso acontecer quando hospedamos grupos de israelenses e palestinos em Plum Village. Os primeiros dias de um retiro dessa espécie são sempre muito difíceis. No início, ambos os grupos estão cheios de medo, raiva e desconfiança. Os dois grupos sequer gostam de olhar um para o outro, eles estão muito desconfiados. Por terem sofrido muito e acreditarem que o seu sofrimento foi trazido pelo outro lado, eles não se sentem bem quando se entreolham. Durante a primeira semana, nós focalizamos unicamente em nos comunicarmos conosco. Ambos os grupos praticaram e treinaram a respiração consciente, o não pensar, a escuta profunda de si mesmo. Apenas na segunda semana encorajamos as práticas da comunicação compassiva entre os grupos através da escuta profunda e da fala amorosa. O grupo que fala é encorajado a usar um tipo de linguagem que possa ajudar o outro lado a entender o sofrimento pelo qual eles passaram, tanto as crianças quanto os adultos. Cada grupo conta ao outro grupo todo tipo de sofrimento pelo qual eles passaram, mas eles fazem isso usando a fala amorosa, tentando não culpar ou acusar. Aconselhamos o grupo ouvinte a escutar com compaixão. Se eles ouvissem uma percepção errada, eles não deveriam tentar interromper ou corrigir, pois mais tarde eles teriam muito tempo para ajudar o outro grupo a corrigir suas percepções. Quando um grupo escuta profundamente o outro grupo, eles reconhecem, talvez pela primeira vez, que o outro lado sofre muito e que o sofrimento do outro grupo é muito parecido com o seu próprio sofrimento, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes. Para muitos, essa é a primeira vez que eles identificam as pessoas do outro lado como seres humanos exatamente como eles, que sofreram exatamente da mesma maneira. Ao compreender o sofrimento do outro, você sente compaixão e, de súbito, não há mais ódio, não há mais medo. Sua maneira de olhar para o outro mudou. Os outros veem compaixão e aceitação nos seus olhos e, no mesmo instante, passam a sofrer menos. Essas sessões de escuta profunda são organizadas de tal modo que as pessoas tenham tempo suficiente para escutar e falar sobre o seu sofrimento. Algumas das pessoas presentes a essas sessões não eram nem palestinos nem israelenses. Eram monges, freiras e praticantes leigos que vieram sentar e respirar com eles e apoiar sua prática. Nós praticamos a respiração consciente e oferecemos a energia coletiva da paz e a plena atenção para que eles pudessem praticar a escuta compassiva. Nós criamos uma energia coletiva que sustentou a fala atenta. Eu acredito que podemos organizar a mesma prática para nós ou para quaisquer grupos que estejam divididos. Alguns hindus têm medo de muçulmanos e, simultaneamente, muçulmanos têm medo de hindus. Em outras ocasiões, muçulmanos têm medo de cristãos e cristãos têm medo de muçulmanos. Pensamos no outro grupo como uma ameaça à nossa sobrevivência e à nossa identidade. A primeira coisa a ser feita é olhar profundamente e perceber que há muito medo e sofrimento não apenas no seu lado, mas também no outro lado. A princípio, achamos que apenas nós sofremos e temos muito medo. Entretanto, caso nos aproximemos o suficiente do outro lado e olhemos, veremos que eles também têm muito medo. Medo de nós e também têm sofrimento. Quando conseguimos ver o sofrimento e medo existentes no outro lado, no mesmo instante sofremos menos. Quando somos capazes de produzir um pensamento compassivo, esse pensamento começa a nos curar, curar os outros e curar o mundo. Negociações de paz. Creio que se os governantes organizassem discursos de paz da mesma maneira como organizamos sessões de escuta profunda e fala amorosa, eles teriam mais sucesso em trazer reconciliação aos lados opostos. Quando os lados opostos se encontram para negociar, eles não deveriam negociar de pronto. Cada grupo tem muitas dúvidas, raiva e medo.
Negociar pode ser algo muito desafiador quando essas fortes emoções estão presentes. A primeira parte de qualquer iniciativa de paz deveria ser devotada a respirar, caminhar, sentar e acalmar. Assim sendo, os grupos poderão estar preparados com o objetivo de escutar um ao outro. O desejo e a capacidade para a compreensão mútua estarão presentes a fim de servir de base a negociações bem-sucedidas. Se a atmosfera ficar quente demais durante a sessão de negociação e a tensão ficar muito forte, o mediador deveria convidar todos a parar para respirar e expirar com a intenção de acalmarem-se. Mesmo se alguém estiver dirigindo-se ao grupo, todos deveriam parar e inspirar e expirar juntos. Quando coordenei uma reunião de representantes do Congresso em Washington, eu propus um processo semelhante. Em seguida, oferecemos um retiro para alguns representantes e praticamos a plena atenção juntos. Isso foi há muitos anos, mas há alguns poucos membros do Congresso que ainda praticam o caminhar consciente no Capitol Hill. É possível e é muito benéfico trazer a comunicação compassiva e a fala consciente para dentro da vida política. Não há nenhum lugar onde a escuta profunda e a fala amorosa sejam inapropriadas. Não precisamos guardar essas técnicas para uma ocasião especial. Elas podem ser adaptadas a qualquer situação e ser úteis. Se as usarmos agora, teremos o entendimento e o insight necessários para consertar o dano que causamos no passado e trazer a cura para nós, nossas famílias, nossos relacionamentos e nossas comunidades. Capítulo 6. Comunicação atenta no trabalho. Uma bem-sucedida comunicação no trabalho começa antes mesmo de chegarmos a ele. Muitas vezes, no caminho para o serviço, enquanto dirigimos, andamos de bicicleta, pegamos o trem, subimos em um ônibus ou caminhamos, focalizamos no que devemos fazer quando chegarmos ou em algo que não acabamos de fazer antes de termos saído de casa. Se, pelo contrário, trouxermos nossa consciência para a respiração atenta e para o que está acontecendo naquele exato momento, poderemos usufruir cada momento do transporte que nos leva ao trabalho. Antes de começar meu ofício de ensinar, eu não passo nenhum tempo me preocupando com que perguntas as pessoas poderão fazer ou como poderei respondê-las. Ao invés disso, ao caminhar do meu quarto até o local onde ensino, eu desfruto inteiramente de cada passo e de cada respiração e vivo profundamente cada momento da minha caminhada. Dessa maneira, quando chego à sala de estudo, sinto-me revigorado e pronto para trabalhar. Posso oferecer minha melhor resposta a qualquer pergunta que possa vir a ser colocada. Se você chegar ao seu local de trabalho já tendo praticado a plena atenção, enquanto se prepara em casa, enquanto estiver a caminho, você chegará mais feliz e mais relaxado do que no passado, e uma comunicação bem-sucedida vai acontecer muito mais facilmente. A maneira como você pensa sobre o seu trabalho e suas relações profissionais afetam a maneira como você se comunica no ambiente de trabalho. Você pode ter a impressão de que o propósito do seu ofício é oferecer um serviço a outros ou produzir um objeto ou comodidade. Mas enquanto estiver no serviço, você também está produzindo pensamentos, falas e ações. A comunicação é tanto parte do seu trabalho quanto o produto final. Se você se comunicar bem no seu ambiente de trabalho, não apenas você vai desfrutar mais de si, como também vai criar uma atmosfera harmônica que será carregada para dentro da sua atividade. Tudo o que fizer terá um elemento mais forte de compaixão e trará um benefício maior a um número maior de pessoas. Liderando pelo exemplo. Quando estive na Índia há alguns anos, eu conheci o Sr. K.R. Narayanan, quando ele era presidente do parlamento indiano. Nós conversamos sobre usar a prática da escuta profunda e do diálogo compassivo nos corpos legislativos.
Eu disse que qualquer ambiente de trabalho, inclusive uma Assembleia Legislativa, poderia tornar-se uma comunidade motivada pela compreensão e compaixão mútuas. Se criarmos uma comunidade de trabalho saudável e nutritiva, estaremos modelando o tipo de ambiente que queremos criar no mundo. Quando em um ambiente de trabalho você usa a fala atenta e compassiva, está oferecendo o melhor de si. Se conseguirmos combinar nossos insights e experiências, o insight coletivo trará as decisões mais sábias. Se não formos capazes de escutar nossos colegas com o coração livre, se apenas considerarmos e apoiarmos ideias que já conhecemos e com as quais concordamos, estaremos ferindo nosso ambiente de trabalho. Não importa qual posição você ocupe em seu ofício, pode dar o exemplo aprendendo a escutar a todos com igual interesse e preocupação. Muitos locais de trabalho são caracterizados pelo estresse diário. Precisamos arrumar espaços no trabalho para a prática da respiração atenta. A respiração atenta é o primeiro passo para uma comunicação alerta, pois ela relaxa tanto o corpo quanto a mente. Temos que estar relaxados e nos sentir bem para podermos tomar as melhores decisões possíveis. Quando introduzimos o relaxamento no trabalho, já estamos nos comunicando de maneira poderosa. O Sr. Narayanan e eu conversamos sobre integrar a respiração atenta no Parlamento da Índia com o intuito de reduzir o estresse. Se eles podem fazer isso no legislativo, talvez você consiga fazer isso no seu ambiente de trabalho. É possível juntar seus colegas para praticar a respiração atenta ou dispor de um tempo para isso antes de uma reunião, para que as pessoas sejam capazes de se comunicar de maneira mais eficiente e sem estresse. Se não conseguir organizar os outros, apenas sua própria respiração atenta melhorará a comunicação no trabalho. Algumas vezes a comunicação pode parecer muito difícil, mas a respiração atenta consegue fazer com que tudo comece a ficar mais fácil. Cumprimentando seus colegas. Qual é a primeira coisa que você faz quando chega ao trabalho? Você sorri para as pessoas que vê? Você as cumprimenta? Os primeiros poucos minutos são cruciais para estabelecer o tom do seu dia de serviço. Talvez haja coisas demais em sua mente. É possível que você ainda esteja absorto em um argumento ou em algo desafiador que aconteceu antes da sua chegada. Contudo, se durante o tempo necessário para chegar ao local de trabalho você respirou atentamente, esteve presente ao aqui e agora, sua mente estará clara e você será capaz de cumprimentar as pessoas com um sorriso caloroso e aberto. Isso faz parte do seu ofício, não importa qual seja a sua profissão. Atendendo ao telefone. No trabalho, muitos de nós se comunicam não apenas com as pessoas à nossa volta, mas também por e-mail, telefone ou videoconferência. Alguns dentre nós trabalham principalmente com pessoas que não estão no mesmo espaço físico ou sequer na mesma zona de tempo ou país. Ainda assim, você pode fazer de qualquer conversa telefônica ou e-mail uma oportunidade para praticar a comunicação compassiva. Quando o telefone tocar, você pode escutá-lo como uma campainha de plena atenção tocando e interromper qualquer outra coisa que estiver fazendo. Ao invés de correr para atender ao telefone, você pode inspirar e expirar com consciência 3 vezes para ter certeza de que está verdadeiramente presente para quem quer que esteja chamando. Reconheça quaisquer sentimentos de estresse ou irritação que você possa ter por estar sendo interrompido. Enquanto respira, talvez você queira colocar a mão sobre o receptor para que seus colegas saibam que você tem intenção de atender ao telefone, mas que não está com pressa. Isso vai ajudá-los a lembrar que eles não precisam sentir-se como vítimas do telefone. Você pode usar a mesma prática antes de ler um e-mail. No trabalho, muitas vezes vamos de um e-mail ao outro sem primeiro praticar a respiração atenta e nos tornar presentes para o que quer que ele tenha a dizer. Se esperarmos até termos respirado atentamente algumas poucas vezes,
assim voltando a estar completamente presentes antes de abrir um e-mail, é verdade que vai levar um pouco mais de tempo para respondê-lo e nosso trabalho pode ficar um pouco mais lento. Mas a nossa comunicação com cada e-mail será mais eficiente, mais clara e mais compreensiva. Se quiser enviar um e-mail ou telefonar para alguém, talvez você queira recitar o seguinte verso para si antes de começar a digitar ou teclar o número. Palavras podem viajar milhares de quilômetros. Que minhas palavras possam criar compreensão mútua e amor. Que possam ser tão belas quanto pedras preciosas, tão adoráveis quanto as flores. Reuniões conscientes. Nossa comunicação durante reuniões pode frequentemente ser uma fonte de tensão, estresse e conflito no trabalho. Algumas vezes corremos de uma reunião para outra, fazendo com que já cheguemos ansiosos ou distraídos. Seria de grande ajuda planejar sentar juntos tranquilamente durante alguns poucos minutos antes do início de qualquer reunião. Se as pessoas no nosso local de trabalho forem abertas para tocarem um sino antes de a reunião começar, esse som pode ajudar todos a voltar para a sua respiração e encontrar alguma tranquilidade. Se as pessoas não quiserem começar a reunião sentando-se juntas tranquilamente durante alguns minutos, você pode chegar na reunião alguns minutos mais cedo para que tenha alguns instantes para relaxar e respirar atentamente. Talvez outras pessoas vejam o seu exemplo e juntem-se a você da próxima vez. Você não precisa dizer nada ou esclarecer aos outros o que está fazendo. Apenas faça e desfrute dos benefícios que isso lhe traz. Para estabelecer o tom de uma reunião, pode ser útil abri-la com um acordo falado de que os participantes irão respeitar as palavras de cada um e estar abertos aos pontos de vista dos outros. Se tentarmos impor nossos pontos de vista, apenas criaremos tensão e sofrimento no trabalho. Assim, em qualquer reunião, pratique estar aberto e escutar a experiência e o insight dos outros. Se tiver uma ideia maravilhosa e estiver ansioso para compartilhá-la, isso é bom, mas você não deveria ficar tão ansioso a ponto de abafar as ideias dos outros. Convide todos a expressarem suas ideias. Confie que a sabedoria coletiva vai fazer com que as melhores ideias surjam através desse processo. Durante a reunião, pratique a fala amorosa e a escuta profunda. Acompanhe a sua respiração à medida que escutar. Deixe cada pessoa falar a seu tempo, sem interrupções. Não fique preso em duelos verbais. Fale a partir da sua própria experiência e dirija-se a todo o grupo quando estiver falando. Se tiver perguntas ou preocupações, coloque-as no centro do círculo para que o grupo inteiro possa contemplá-las e falar a respeito. Isso pode ser desafiador. É como uma nova cultura para conduzir reuniões, uma nova maneira diferente daquela usada no passado. Você não deve tentar mudar a cultura de uma vez só. Se todos concordarem em escutar atentamente sem interrupções, isso é maravilhoso. Porém, mesmo que você seja o único a seguir essas diretrizes e comprometer-se a falar e escutar com compaixão, isso terá um efeito positivo. Criando comunidade no trabalho. Se estiver moldando a comunicação compassiva no trabalho, logo outros poderão ficar interessados em praticar a respiração, o caminhar e o sentar atentos com você. Se estiver cercado por pessoas que estiverem praticando a plena atenção juntos, todos serão sustentados pela energia coletiva, fazendo com que a fala atenta e a escuta profunda venham com muito maior facilidade. Quanto mais praticar a plena atenção, tanto mais verá aquilo que pode ser feito para transformar seu ambiente de trabalho de maneira positiva. Quando praticamos a fala atenta e a escuta profunda, nossa maneira de nos comunicar torna-se para todos uma campainha da plena atenção. Ao caminhar conscientemente, desfrutando de cada passo, isso encoraja outros a fazer o mesmo.
mesmo que eles não saibam que você está praticando a plena atenção. Ao sorrir, seu sorriso envolve todos à sua volta e também faz os outros se lembrarem de sorrir. Ao praticar, sua presença tem um efeito positivo sobre você e sobre aqueles à sua volta. Uma pedra no rio. Todos nós temos dificuldades no trabalho algumas vezes. Todos nós temos nossa dor, tristezas e medos. Frequentemente no trabalho não nos damos tempo ou espaço para reconhecer e acolher essas fortes emoções. Por isso nossa atenção escapa de maneiras não intencionais. Isso pode tornar a comunicação difícil. Todavia, nenhum de nós precisa acolher a dor e a tristeza sozinho. Ao jogar uma pedra em um rio, não importa quão pequena ela seja, a pedra vai afundar até o fundo. Entretanto, se você tiver um barco, você pode carregar várias toneladas de pedras e ele não vai afundar. O mesmo é verdadeiro para o nosso sofrimento. Nossa tristeza, medo, preocupações e dor são como pedras que podem ser carregadas pelo barco da plena atenção. Se dermos a nós mesmos o tempo e o espaço para acolher e reconhecer o sofrimento, não iremos afundar no oceano da raiva, das preocupações ou da tristeza. Nós nos tornaremos mais leves. Podemos praticar a plena atenção sozinhos, mas poderemos encontrar maior facilidade e alegria se pudermos levar a comunicação atenta para dentro do nosso ambiente de trabalho e ter o apoio de outros que estejam praticando a plena atenção conosco. Não espere mudar seu ambiente de trabalho da noite para o dia. Porém, se você fizer um esforço diligente para praticar a comunicação compassiva, tanto consigo quanto com seus colegas, você estará dando passos na direção certa, e isso é muito bom. Capítulo 7. Criando comunidade no mundo. A comunicação compassiva é poderosa nos relacionamentos individuais e seu poder é ampliado quando a levamos para nossas comunidades. Tanto a palavra comunicação quanto comunidade têm a mesma raiz latina, comunicare, que significa participar, divulgar, compartilhar ou tornar comum. Devemos buscar a reconciliação e a compreensão, não apenas com os nossos amigos e família, mas na nossa vizinhança e no nosso local de trabalho. Podemos criar um alicerce abrangente e compassivo que servirá de base a partir da qual interagiremos com todos. Uma comunidade comprometida com a fala atenta e a escuta profunda pode ser muito eficaz na criação de uma sociedade melhor. Essas duas práticas poderiam fazer parte de uma ética global que estaria disponível às pessoas de qualquer cultura ou tradição religiosa para reduzir conflitos e restaurar a comunicação. Comunidade cria mudanças. Podemos falar da nossa prática em termos de energia, porque a plena atenção é um tipo de energia. Quando unimos nossas energias, elas aumentam milhares de vezes. O total pode ser maior, muito maior do que a soma das partes. Uma mudança sistemática não pode ser atingida sem a energia da comunidade. Se quiser salvar o planeta, se quiser transformar a sociedade, você precisa de uma comunidade forte. A tecnologia não é suficiente. Sem plena atenção, a tecnologia pode ser mais destrutiva do que construtiva. Quando falamos sobre criar um ambiente sustentável ou uma sociedade mais justa, normalmente falamos de ação física ou de avanços tecnológicos como maneiras de alcançar esse objetivo. Porém, nos esquecemos do elemento de uma comunidade conectada. Sem isso, não conseguiremos fazer nada. Normalmente pensamos em ação comunitária em termos de atos físicos, mas a energia do silêncio meditativo compartilhado ou de uma canção comunitária também é comunicação e um tipo poderoso de ação. Eu não penso nessa concentração como uma oração ou rito religioso, mas como uma forma de comunicação.
Quando nos sentamos e nos concentramos como comunidade, criamos uma energia coletiva que carrega em si compaixão e compreensão desperta. Sentar juntos em silêncio pode ser uma prática de escutar o nosso próprio sofrimento e o sofrimento do mundo. A energia coletiva da plena atenção também sustenta a nossa prática individual. Quando vemos outras pessoas que têm uma boa comunicação com si e com os outros, elas nos inspiram. Algumas vezes a causa da nossa tristeza está escondida por muitas camadas de sofrimento que não conseguimos penetrar por conta própria, mesmo quando praticamos diligentemente e sentamos atentamente. Nesses casos, a energia de uma comunidade que compartilha a plena atenção pode nos ajudar a acolher e libertar o sofrimento que não conseguimos alcançar por nós mesmos. Se abrirmos nosso coração, a energia coletiva da comunidade poderá penetrar o sofrimento dentro de nós. Escuta e fala atentas vão nos ajudar a construir uma comunidade mais forte. Construindo confiança e compartilhando o sofrimento. Alguns dentre nós não confiam em outra pessoa com facilidade. Para tais pessoas pode ser difícil imaginar compartilhar com uma comunidade maior. Podemos ficar um pouco cautelosos ou até mesmo muito desconfiados. As pessoas dizem que nos amam e nos compreendem, mas não vivemos realmente a experiência do amor e da compreensão. Deveríamos ser capazes de achar maneiras para ajudar uma pessoa que não tem a capacidade para receber amor e compreensão. Algumas vezes há amor verdadeiro, há compreensão verdadeira, mas a pessoa não acredita no amor e na compreensão, e é por essa razão que ela não é capaz de recebê-los. Essa pessoa é como um fantasma faminto. No budismo, um fantasma faminto é alguém que tem um estômago enorme e vazio e está com muita fome, mas tem uma garganta muito estreita. Mesmo quando há muita comida, essa pessoa não consegue engoli-la, ela não consegue absorver nada. Nesse caso, mesmo quando oferecemos muito amor e compreensão, essa pessoa não é capaz de aceitá-los. Uma pessoa que sofre dessa maneira não tem capacidade de receber compreensão, amor e ajuda. Temos que ser muito pacientes. De tempos em tempos vemos fantasmas famintos caminhando por aí. Podemos reconhecê-los facilmente. Eles parecem estar muito sozinhos e isolados. Temos que ser muito pacientes e dar-lhes muito tempo e espaço. Não fique ansioso para ajudar, porque quando você fica ansioso demais para ajudar, pode provocar o efeito oposto do intencionado e pode receber uma resposta oposta. Permaneça bem disposto, amoroso, compassivo e tenha espaço em si para essas pessoas. Isso é o que você pode fazer agora. Olhe profundamente para ver se consegue achar um mantra que seja hábil o suficiente para ajudá-los a alargar sua garganta e conseguir alimento. Com paciência e tempo, um dia suas gargantas ficarão mais largas e eles começarão a perceber a energia do amor e da compreensão que está em você. Construir uma comunidade leva tempo. A comunidade fortalece a compaixão. Os cientistas estudaram o comportamento de animais sociais, como pássaros e peixes, e descobriram que em cada comunidade há um elemento de altruísmo. Alguns membros da comunidade estão prontos para morrer e sacrificar suas vidas pelo bem comum. Há um tipo de peixe chamado engana-gata. Eles nadam em cardumes, milhares deles. Quando percebem a sombra de um predador, um peixe grande que pode ameaçar o cardume, algumas poucas dúzias separam-se do cardume para explorar. Eles sabem que há um risco, mas querem ir naquela direção para ver se a ameaça é real. Se descobrem que não existe risco, eles voltam e juntam-se ao cardume. Se houver algum perigo real, poucos deles vão ficar para ser engolidos pelo peixe grande, enquanto o resto volta e diz ao cardume para seguir em outra direção. Formigas também se comportam de modo semelhante, assim como as abelhas e alguns tipos de pássaros.
Nós, humanos, também escutamos relatos de heróis que se sacrificam dessa forma. Esse comportamento por parte de alguns membros da comunidade alimenta nossa própria generosidade e altruísmo. Cientistas que participaram desse estudo com os peixes descobriram que quando uma escola se mantém unida, a generosidade aumenta. Os descendentes vão se beneficiar e tornar-se cada vez mais generosos. No entanto, caso fiquem dispersos, a generosidade vai esmorecer muito rapidamente. De acordo com os cientistas que conduziram esses estudos, ao ficar exposto a tal comportamento de alguns membros da comunidade, a semente do altruísmo que existe em cada um de nós é regada, e ao chegar a sua vez, você fará o mesmo. Você saberá como se sacrificar pelo bem da comunidade. Como seres que vivem no mundo, temos hábitos arraigados. Caminhamos sem nenhuma consciência ou alegria pelos passos dados. Caminhamos como se tivéssemos que correr. Falamos sem saber o que estamos dizendo. Criamos muito sofrimento enquanto falamos. Comunidades que se comprometem com a plena atenção podem ajudar seus membros a aprender como falar, respirar e caminhar atentamente. A comunidade ajuda a treiná-lo e você treina a si mesmo. Quando praticamos em comunidade, há mais pessoas para nos apoiar, mas também há mais oportunidades para sentir frustração e raiva. Fala amorosa e escuta profunda são chaves para a construção de uma comunidade. Você aprende a falar de maneira que não cause sofrimento em si e nos outros. Caso sua comunidade não pratique isso, ela não é uma comunidade autêntica. Ainda que sinta sofrimento e raiva, você pode exercitar-se para falar de maneira que ajude a outra pessoa ou o grupo a compreender o que está acontecendo e, assim, tornar a comunidade verdadeira possível. Nosso mundo pode ser uma comunidade alerta e compassiva. Devemos encontrar maneiras melhores para nos comunicar. Se pudermos fazer isso em nossos relacionamentos, poderemos fazê-lo em nosso ambiente de trabalho e até mesmo em nosso ambiente político. Temos que transformar nossos governos em lugares em que haja compaixão e mente alerta, onde a escuta profunda e a fala amorosa sejam praticadas. Cada um de nós pode fazer sua parte para contribuir como cidadão, como membro da família humana. No processo de construção da comunidade, somos suficientemente transformados e curados para, em seguida, levarmos a transformação e a cura ao mundo. Esse é um processo de treinamento e aprendizagem. Ao falar, permita que o insight da nossa humanidade coletiva fale através de você. Ao caminhar, não caminhe apenas para si, caminhe para seus ancestrais e sua comunidade. Ao respirar, permita que o mundo mais vasto respire através de você. Quando ficar zangado, permita que a sua raiva seja libertada e acolhida por uma comunidade mais ampla. Se souber como fazer isso durante um dia, é sinal de que já está transformado. Seja a sua comunidade e deixe a sua comunidade ser você. Isso é prática verdadeira. Seja como o rio quando ele chega ao oceano. Seja como as abelhas e os pássaros que voam juntos. Veja a si mesmo na comunidade e veja a comunidade em si. Esse é um processo de transformação da sua maneira de ver e irá transformar a maneira e a qualidade da sua comunicação. Capítulo 8. Nossa comunicação é nossa continuação. Todo humano e todo animal se comunica. Nós tipicamente pensamos em comunicação como as palavras que usamos quando falamos ou escrevemos, mas nossa linguagem corporal, nossas expressões faciais, nosso tom de voz, nossas ações físicas e mesmo nossos pensamentos são maneiras de comunicação.
Assim como uma laranjeira pode produzir belas folhas, brotos, frutas e flores de laranjeira, um belo ser humano pode produzir belos pensamentos, falas e ações. Nossa comunicação não é neutra. Cada vez que comunicamos, podemos estar produzindo ou mais compaixão, amor e harmonia, ou mais sofrimento e violência. Nossa comunicação é o que emitimos para o mundo e é aquilo que permanece após tê-lo deixado. Dessa maneira, nossa comunicação é o nosso karma. A palavra sânscrita karma significa ação e refere-se não apenas a ações físicas, mas também àquilo que expressamos através de nossos corpos, palavras, pensamentos e intenções. Ao longo do dia produzimos energias de pensamento, fala e ação. Estamos nos comunicando a cada instante, seja conosco ou com outros. O pensar, o falar e as ações físicas são nossas próprias manifestações. Você é sua ação. Você é o que faz, não apenas o que faz com o seu corpo, mas também com suas palavras e sua mente. Karma é a tripla ação dos nossos pensamentos, nossa fala e nossas ações físicas. Pensar já é uma ação. Ainda que não veja a sua manifestação, ela está ali, agindo como uma energia poderosa. Pensar pode impulsioná-lo a fazer ou falar coisas destrutivas, ou pode criar muito amor. Cada pensamento trará um fruto. Algumas vezes ele virá imediatamente, em outras situações ele virá mais tarde. Ao produzir um pensamento de ódio, raiva ou desespero, esse pensamento é um veneno que vai afetar seu corpo e sua mente. Um pensamento de ódio ou raiva pode levar uma pessoa a ferir outra. Caso cometa um ato violento, isso significa que você tem produzido pensamentos de ódio, raiva e o desejo de punir. Pensar dessa maneira já é agir de modo igual. Você não precisa dizer ou fazer nada para estar agindo. Produzir um pensamento é agir. Ao produzir um pensamento cheio de compreensão, perdão e compaixão, esse pensamento vai imediatamente ter um efeito de cura, tanto na saúde física quanto mental e também naqueles à sua volta. Se tiver um pensamento cheio de julgamento e raiva, ele vai imediatamente envenenar seu corpo e sua mente, bem como as pessoas à sua volta. Pensar é o primeiro tipo de ação, pois o nosso pensamento é a base do modo como afetamos o mundo. Nossa fala também tem um enorme efeito. Se formos capazes de falar e escrever com compaixão e compreensão, nos sentiremos maravilhosos em nosso corpo e mente. Não falamos com compaixão apenas para que a pessoa ou as pessoas com quem estamos falando sintam-se melhores. Nossa fala compassiva também tem um efeito de cura em nós. Após ter sido capaz de dizer algo gentil, bondoso e compassivo, você se sentirá muito melhor. Ao escrever palavras cheias de compaixão e perdão, você se sentirá mais livre, mesmo que a pessoa para quem você está escrevendo ainda não as tenha lido. Antes mesmo de ter enviado a carta, o e-mail ou o texto, você se sentirá melhor. A pessoa que vai ler suas palavras também vai sentir a sua compaixão. De modo semelhante, se você falar com raiva e violência, se verbalizar um desejo de punir, tanto você quanto as pessoas que escutarem suas palavras vão vivenciar mais sofrimento. Pense em uma criança que escuta seus pais brigarem. Ainda que as palavras não sejam dirigidas a ela, a fala raivosa também a atinge. A fala, a segunda forma de ação, pode curar e libertar ou causar destruição e dor. A terceira forma de ação é a ação física. Nós nos comunicamos com a nossa linguagem corporal, nossos punhos fechados ou braços abertos, mas também com nossas ações mais amplas, inclusive aquilo que escolhemos mostrar, o que fazemos com o nosso dia e a maneira como tratamos os outros. Se você for capaz de fazer algo no âmbito da preservação, apoio, proteção,
conforto, resgate ou cuidado, sua ação surtirá imediatamente um efeito positivo. Cada comunicação carrega nossa marca. Tudo o que dizemos e fazemos carrega nossa marca. Não podemos dizer, isso não é meu pensamento. Somos responsáveis pela nossa própria comunicação. Portanto, acaso ontem eu tenha dito algo que não estava correto, hoje eu tenho que fazer algo para transformar isso. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse: o homem é a soma de todos os seus atos. O valor da nossa vida depende da qualidade do nosso pensamento, da nossa fala e da nossa ação. Queremos oferecer o melhor tipo de pensamento, o melhor tipo de fala e o melhor tipo de atos físicos, pois essas ações são a nossa continuação. Quando pensamos, quando falamos, quando agimos, estamos criando e estamos presentes em nossas criações. Esse é o resultado do nosso ser. Nossas comunicações não terão se perdido quando nosso corpo físico não estiver mais aqui. O efeito do nosso pensamento, da fala e das ações físicas vão continuar ondulando afora para dentro do cosmo. Quer esse corpo ainda esteja aqui ou tenha se desintegrado, nossas ações continuam. Ao produzir um pensamento, ele carrega sua marca. Foi você quem produziu aquele pensamento e você é responsável por ele. Se for um pensamento de compaixão, perdão ou não discriminação, você vai continuar de uma bela maneira, porque está presente nesse pensamento. Você é o autor daquela ação. Sua fala e suas ações físicas, tanto compassivas quanto violentas, também carregam a sua marca. Somos como a nuvem que produz a chuva. Através da chuva, a nuvem continua a afetar as colheitas, as árvores e os rios, mesmo quando não está mais flutuando no céu. Da mesma forma, tudo o que produzimos em termos de pensamento, fala e ação continua, mesmo depois que nosso corpo se desintegrar. A nuvem está ali, no campo de milho, no rio. Quando esse corpo se desintegra, nossas palavras, pensamentos e ações físicas continuam a ter um efeito. Nossos pensamentos, fala e ações são nossa real continuação. De acordo com essa prática, é possível continuar de uma maneira bela no futuro. Imagine em algum lugar uma conta no banco na qual depositamos cada palavra, pensamento e ação física. A conta no banco certamente existe, mas sua natureza não é local. Nada é perdido. Mudando o passado. Suponha que no passado você tenha dito algo rude para sua avó. Agora ela não está mais viva, consequentemente você não pode mais se desculpar diretamente. Muitos de nós carregamos a culpa de algo que dissemos ou fizemos que achamos que não podemos mais consertar. Mas é possível apagar essa inabilidade do passado. O passado não é exatamente passado. Se soubermos que nossa comunicação continua, então sabemos que o passado ainda está ali, disfarçado de momento presente. Afinal, o sofrimento ainda está aqui. Você pode tocá-lo. O que pode fazer é sentar-se, inspirar e expirar e reconhecer que em cada célula do seu corpo há a presença da sua avó. Vovó, eu sei que você está aqui em cada célula do meu corpo. Eu sou a sua continuação. Sinto muito ter dito algo que fez você sofrer e também me fez sofrer. Por favor, escute, vovó. Eu prometo que de agora em diante não direi essas coisas para mais ninguém. Vovó, por favor, aceite ajudar-me nesta prática. Quando você fala com a sua avó dessa maneira, consegue vê-la sorrindo e curar o sofrimento do passado. A comunicação não é estática. Mesmo que ontem você tenha produzido um pensamento de raiva ou ódio, hoje você pode produzir um pensamento na direção contrária, um pensamento de compaixão e tolerância. Tão logo produzimos um novo pensamento, ele pode muito rapidamente alcançar o pensamento de ontem e neutralizá-lo. O uso da comunicação correta hoje
pode nos ajudar a mudar o passado, desfrutar do presente e preparar o terreno para um bom futuro. Capítulo 9. Práticas para a comunicação compassiva. A campainha do computador. Muitas vezes, quando trabalhamos com o computador, ficamos completamente absortos pelo nosso trabalho e nos esquecemos de entrar em contato conosco. Ou podemos nos esquecer de dar atenção às nossas conversas, sendo levados por fofocas picantes, críticas, reclamações ou outros tipos de fala não alerta. Podemos programar uma campainha da plena atenção em nossos computadores e a cada quarto de hora, ou quantas vezes quisermos, essa campainha vai tocar e teremos uma oportunidade para parar e voltar para nós mesmos. Inspirar e expirar 3 vezes é suficiente para libertar a tensão no corpo e sorrir. Poderemos, então, continuar a trabalhar. Bebendo chá com plena atenção. Beber chá é uma maneira maravilhosa para separar alguns instantes para comunicar-se consigo. Quando bebo meu chá, eu apenas bebo o meu chá. Eu posso parar de pensar enquanto estou bebendo meu chá. Quando paro de pensar, posso focalizar minha atenção ali. Há apenas o chá. Há apenas eu. Entre eu e o chá há uma conexão. Eu não preciso de um telefone para falar com ele. De fato, por não estar falando ao telefone, posso entrar em contato maior com o chá. Eu simplesmente inspiro e tenho consciência de que minha inspiração está ali. Tenho consciência de que o meu corpo está ali. E tenho consciência de que o chá está ali. É maravilhoso permitir-se um tempo para apenas beber seu chá. No Zen Budismo, nós normalmente não utilizamos mandamentos rígidos que tenham o efeito de regras rápidas, mas beba seu chá é uma espécie de mandamento para trazê-lo de volta à sua verdadeira casa. Não pense. Esteja presente, corpo e mente unidos. Institua-se no aqui e agora. Você é verdadeiro. Você não é um fantasma. Você é real e sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo é que há uma xícara de chá em suas mãos. Escutando sua criança interior. Cada um de nós carrega uma criança ferida no seu interior que precisa de cuidado e amor. Todavia, fugimos da nossa criança interna porque temos medo do sofrimento. Não apenas devemos escutar os outros com compaixão, também devemos escutar a criança ferida dentro de nós. Essa criança pequena precisa de nossa atenção. Permita-se o tempo necessário para voltar e carinhosamente abraçar a criança ferida que está dentro de você. Você pode falar com ela utilizando a linguagem do amor. Querida, no passado eu a deixei muito sozinha. Eu me afastei de você durante muito tempo. Sinto muito. Agora eu voltei para cuidar de você, para abraçá-la. Eu sei que você está sofrendo muito e que eu a negligenciei, mas agora eu aprendi como tomar conta de você. Eu estou aqui agora. Se for necessário, podemos chorar com essa criança. Ao sentarmos, podemos passar um tempo respirando junto com essa criança. Inspirando, eu volto para minha criança ferida. Expirando, eu cuido da minha criança ferida. Quando saímos para passear, podemos segurar a mão da nossa criancinha. Deveríamos falar com a nossa criança várias vezes por dia para que a cura possa acontecer. A criancinha foi deixada sozinha durante um longo tempo, então precisamos começar a praticar isso imediatamente. Volte para a sua criança interna todos os dias e escute durante 5 ou 10 minutos. A cura vai acontecer. Nossa criança ferida não é apenas nós, ela pode representar várias gerações de ancestrais. Nossos pais e ancestrais podem ter sofrido durante a vida inteira sem saber como cuidar da criança ferida neles próprios, por isso eles a transmitiram para nós. À vista disso, quando abraçamos a criança ferida dentro de nós, estamos abraçando todas as crianças feridas de gerações passadas.
Essa prática não apenas nos beneficia, ela libera incontáveis gerações de ancestrais e descendentes. Essa prática pode quebrar o ciclo. Escrevendo uma carta de amor. Se você tem dificuldade com alguém em sua vida, talvez seja útil passar um tempo sozinho e escrever uma carta de verdade para essa pessoa. Você pode escrever a carta para alguém que vê todos os dias, ou de maneira igualmente eficaz para alguém que você não vê há anos, ou até mesmo para alguém que não está mais vivo. Nunca é tarde demais para trazer paz e cura para uma relação. Mesmo que não vejamos mais aquela pessoa, podemos nos reconciliar dentro de nós e o relacionamento pode ser curado. Permita-se algumas horas para escrever uma carta usando a fala amorosa. Enquanto escreve a carta, pratique olhar profundamente para dentro da natureza do relacionamento. Por que a comunicação foi difícil? Por que a felicidade não foi possível? Eis um exemplo. Meu querido, eu sei que você sofreu muito nos últimos anos. Não fui capaz de ajudá-lo. Na verdade, fiz com que a situação piorasse. Não é minha intenção fazê-lo sofrer. Talvez eu não seja habilidoso o suficiente. Talvez eu tenha tentado impor minhas ideias. No passado, achei que você me fazia sofrer. Agora percebo que fui responsável pelo meu próprio sofrimento. Prometo fazer o meu melhor para evitar falar ou fazer coisas que o façam sofrer. Por favor, diga-me o que se passa no seu coração. Você precisa me ajudar. De outra maneira, não conseguirei fazer isso. Não consigo fazer sozinho. Você não tem nada a arriscar escrevendo essa carta. Você pode até mesmo decidir mais tarde se vai enviá-la ou não. Mas quer a envie ou não, você vai descobrir que a pessoa que terminou de escrever a carta não é a mesma pessoa que começou a escrevê-la. Paz, compreensão e compaixão o transformaram. Tratado de Paz e Nota de Paz. O Tratado de Paz e a Nota de Paz são duas ferramentas para nos ajudar a curar a raiva e a dor nos nossos relacionamentos. O Tratado de Paz pode ser usado como uma ferramenta preventiva antes de expressarmos ou sermos feridos por palavras ou ações que parecem grosseiras. Quando assinamos o Tratado de Paz, estamos entrando em paz não apenas com a outra pessoa, mas também dentro de nós mesmos. A nota de paz pode ser usada como uma ferramenta de cura quando estamos feridos ou zangados devido a algo que alguém disse ou fez. Você pode copiá-la e guardar cópias em branco disponíveis onde quer que seja necessário. Você pode usá-la no lugar do quarto mantra guardado em sua carteira. Se alguém disser algo que nos traz sofrimento, podemos dizer: o que você disse me machucou. Eu gostaria de olhar profundamente para isto e gostaria que você fizesse o mesmo. Vamos marcar um encontro durante esta semana para olharmos juntos para isto. Uma pessoa olhando para as raízes do nosso sofrimento é bom. 2 pessoas olhando é melhor. E 2 pessoas olhando juntas é melhor ainda. Tanto o tratado quanto a nota sugerem que esperemos alguns dias para conversar. Você pode escolher qualquer noite. Primeiro, você ainda está magoado e pode ser arriscado demais começar a discutir agora. Você pode dizer coisas que vão piorar a situação. Desse momento em diante, até a noite marcada, você pode praticar olhar profundamente para dentro da natureza do seu sofrimento e a outra pessoa pode fazer o mesmo. Antes daquela noite, um de vocês, ou ambos, podem ver a raiz do problema e ser capaz de expressar isso ao outro, e então desculpar-se. Assim, na noite marcada, vocês podem beber uma xícara de chá juntos e desfrutar da presença um do outro. Se na noite marcada o sofrimento não tiver sido transformado, uma das pessoas começa a se expressar, enquanto a outra pessoa escuta profundamente. Ao falar, expresse o mais profundo tipo de verdade usando a fala amorosa, o tipo de fala que a outra pessoa pode compreender e aceitar. Enquanto escuta,
Você sabe que a sua escuta tem que ter boa qualidade para aliviar a outra pessoa do seu sofrimento. Se puder, tenha a conversa em uma sexta à noite ou em um sábado pela manhã, para que vocês ainda tenham o final de semana para desfrutar do prazer de estar juntos. Tratado de Paz. Para que possamos viver de maneira longa e feliz juntos, para que possamos continuamente desenvolver e aprofundar nosso amor e compreensão, nós, os abaixo-assinados, prometemos observar e praticar o que se segue. Eu, que estou zangado, concordo em 1. Abster-me de dizer ou fazer qualquer coisa que possa causar um dano ainda maior ou aumentar a raiva. 2. Não suprimir a minha raiva. 3. Praticar a respiração e refugiar-me na ilha de mim mesmo. 4. Concordo em calmamente, dentro de 24 horas, falar sobre a minha raiva e o meu sofrimento à pessoa que a provocou. Posso fazê-lo verbalmente ou entregando ao outro uma nota de paz. 5. Pedir um encontro durante esta semana, por exemplo, sexta à noite, para conversarmos sobre esse assunto de maneira mais extensa, verbalmente ou através de uma nota de paz. 6. Concordo em não dizer: eu não estou zangado, está tudo bem, eu não estou sofrendo, não tem razão para eu ficar zangado, não há nada grave o suficiente para me deixar zangado. 7. Concordo em praticar a respiração e olhar profundamente para a minha vida cotidiana. Enquanto sento, deito, fico em pé, caminho e ver. A. As vezes e as maneiras em que não fui hábil. B. Como eu feri a outra pessoa devido à minha energia do hábito. C. Como a forte semente da raiva em mim é a causa primária da minha raiva. D. Ver como o sofrimento da outra pessoa, que rega a semente da minha raiva, é a causa secundária. E. Como a outra pessoa está apenas buscando aliviar o seu sofrimento. E F. Que enquanto a outra pessoa sofrer, eu não poderei ser realmente feliz. 8. Concordo em desculpar-me imediatamente, sem esperar até o nosso encontro, assim que eu perceber minha falta de habilidade e a minha falta de plena atenção. E 9. Concordo em postergar o encontro se eu não me sentir calmo o suficiente para encontrar a outra pessoa. Eu, a pessoa que fez o outro sentir-se zangado, concordo em 1. Respeitar os sentimentos da outra pessoa sem ridicularizá-la e permitir que ela tenha tempo suficiente para se acalmar. 2. Não pressionar para que conversemos imediatamente. 3. Confirmar o pedido da outra pessoa para que tenhamos um encontro, verbal ou através de uma nota, e dar certeza de que irei ao encontro. 4. Praticar a respiração e refugiar-me na ilha de mim mesmo para ver como. A. Eu tenho sementes de grosseria e raiva, assim como energia de hábito que fazem a outra pessoa infeliz. B. Eu erroneamente pensei que fazer a outra pessoa sofrer iria aliviar meu próprio sofrimento. C. Ao fazê-lo sofrer, eu próprio acabo sofrendo. 5. Concordo em desculpar-me assim que eu perceber a minha falta de habilidade e a falta de plena atenção, sem tentar me justificar e sem esperar até o encontro. Nós prometemos obedecer a estes artigos e praticá-los sinceramente. Data e local e assinaturas. Nota de paz. Data, hora, querido, pontinhos. Esta manhã você disse ou fez algo que me deixou muito zangado. Sofri muito, quero que você saiba disso. Você disse ou fez, pontinhos. Por favor, vamos os dois olhar juntos para o que você fez ou disse e examinar o assunto de uma maneira calma e aberta nesta sexta à noite. Atenciosamente,
mas não muito feliz no momento. Assinado X. Começando de uma nova forma. Quando uma dificuldade surge em nossos relacionamentos e um de nós sente-se ressentido ou ferido, uma boa prática a ser tentada é a chamada começando de uma nova forma. Começar de uma nova forma é nos olhar profunda e honestamente, nossas ações, falas e pensamentos passados e criar um novo ciclo dentro de nós e nas nossas relações com os outros. Começar de uma nova forma nos ajuda a desenvolver uma fala gentil e a escuta compassiva, pois é uma prática de reconhecimento e apreciação dos elementos positivos da outra pessoa. Quando reconhecemos os traços positivos dos outros, nos permitimos também ver as nossas próprias boas qualidades. Junto a essas boas características, cada um de nós tem áreas de fraqueza, tais como falar quando está com raiva, ou ficar preso nas nossas percepções errôneas. Como em um jardim, quando regamos as flores da gentileza e da compaixão amorosas, também estamos tirando a energia das ervas daninhas como raiva, ciúme e engano. A cada dia podemos colocar em ação a prática do iniciar de uma nova forma, expressando nosso apreço às pessoas que nos são importantes e desculpando-nos assim que dissermos ou fizermos algo que venha a ferir os outros. Também podemos educadamente deixar que os outros saibam quando fomos magoados. Uma maneira mais formal de iniciar de um novo modo pode ser feito semanalmente em famílias e situações de trabalho. É um processo dividido em 3 etapas: regar as flores, expressar remorso e expressar mágoas e dificuldades. Essa prática pode evitar que sentimentos de mágoa cresçam ao longo das semanas e torna a situação segura para todos, seja no ambiente de trabalho ou na família. Regar as flores é a primeira parte dessa prática. Regar as flores significa simplesmente mostrar apreço pelos outros em sua família ou comunidade de trabalho. Cada um faz isso a seu tempo, à medida que se sentir motivado a falar. Os outros o deixam falar sem dar resposta. É útil segurar um vaso de flores ou algum objeto à medida que forem falando, para que suas palavras reflitam o frescor e a beleza das flores. Enquanto regar as flores, aquele que estiver falando reconhece as maravilhosas qualidades dos outros. Não se trata de adulação, precisamos falar a verdade. Todos têm pontos fortes que podem ser vistos com consciência. Ninguém pode interromper a pessoa que está segurando as flores. Cada pessoa precisa ter o tempo necessário, enquanto todos os outros praticam a escuta profunda. Quando uma pessoa tiver terminado de falar, ela levanta-se e lentamente devolve o vaso ao centro da sala. Não deveríamos subestimar o primeiro passo de regar as flores. Quando sinceramente reconhecemos as belas qualidades das outras pessoas, é muito útil nos apegarmos a nossos sentimentos de raiva e ressentimento. Naturalmente, nos tornamos mais suaves e nossa perspectiva torna-se mais ampla e passa a incluir a realidade como um todo. Na segunda parte da prática, os participantes expressam remorso por qualquer coisa que tenham feito e que tenha magoado os outros. Basta uma frase dita sem pensar para magoar alguém. Algumas vezes nos apegamos a pequenos ressentimentos e arrependimentos que crescem por não termos tempo para consertar. A prática de começar de forma nova é uma oportunidade para relembrarmos algum remorso por algo acontecido durante a semana e desfazê-lo. Na terceira parte da cerimônia, expressamos maneiras através das quais os outros nos magoaram. A fala amorosa é crucial. Queremos curar nossas famílias e comunidades de trabalho, não causar danos a elas. Quando sentamos entre pessoas que estão praticando a escuta profunda, nossa fala torna-se mais bela e mais construtiva. Jamais culpamos ou discutimos. Nesta parte final da prática, a escuta compassiva é crucial.
Escutamos as mágoas e as dificuldades dos outros com a intenção de aliviar o sofrimento da outra pessoa, não julgá-la ou discutir com ela. Escutamos com toda a nossa atenção. Mesmo que escutemos algo que não seja verdadeiro, continuamos a escutar profundamente para que a outra pessoa possa expressar sua dor e libertar as tensões que estão dentro dela. Se recriminarmos ou corrigirmos aquela pessoa, a prática não dará frutos. Apenas escutamos. Se precisarmos dizer ao outro que a sua percepção não está correta, podemos fazer isso alguns dias depois, em particular e calmamente. Nesse caso, na próxima sessão da técnica, começando de uma nova forma, os outros poderão retificar o erro por si e não teremos que dizer nada. Podemos terminar a prática com um momento de silêncio. Basta praticar a primeira parte da técnica começando de uma nova forma, regar as flores, para aumentar a felicidade e a comunicação em sua família ou no seu ambiente de trabalho. Você não precisa praticar todas as 3 partes a cada vez, especialmente quando está começando. Quanto mais tempo passar regando as flores, tanto mais será ajudado. Portanto, vagarosamente com o passar do tempo, à medida que a confiança for construída, você poderá acrescentar a segunda e a terceira partes. Mesmo nesse caso, não pule a primeira parte. Expressar apreço é uma das melhores maneiras para construir relacionamentos fortes e atenciosos. O bolo na geladeira. Uma ferramenta que podemos usar para melhorar nossa comunicação é um bolo. Não importa se você não é confeiteiro, que não tenha um bolo ou se não come glúten. Esse é um bolo muito especial que não é feito nem de farinha nem de açúcar como um pão de ló. Podemos comê-lo e ele nunca vai acabar. Chama-se o bolo na geladeira. Essa prática foi desenvolvida para ajudar crianças a lidar com seus pais que discutem, mas também pode ser usada por adultos em um relacionamento. Quando a atmosfera se torna pesada e desagradável e temos a impressão de que uma das pessoas está perdendo a calma, você pode usar essa prática do bolo para restaurar a harmonia. Antes de tudo, inspire e expire 3 vezes para ter coragem. Então, dirija-se à pessoa ou pessoas que parecem estar aborrecidas e diga que acabou de lembrar de uma coisa. Quando elas lhe perguntarem o que houve, você pode dizer: lembrei que temos um bolo na geladeira. Ao dizer há um bolo na geladeira, estamos, na verdade, dizendo: por favor, não vamos permitir que o sofrimento aumente ainda mais. Ao ouvir essas palavras, a outra pessoa vai entender. Esperemos que ela olhe para você e diga: você tem razão, eu vou pegar o bolo. Essa é uma maneira sem julgamento para sair de uma situação perigosa. A pessoa que está aborrecida tem agora uma oportunidade para se afastar da briga sem causar mais tensão. A pessoa vai para a cozinha, abre a geladeira para tirar o bolo e ferve água para fazer chá, sempre seguindo a sua respiração. Se não houver um bolo de verdade na geladeira, alguma outra coisa pode servir de substituto. Um pedaço de fruta ou torrada ou qualquer coisa que você achar. Ao preparar o lanche e o chá, aquela pessoa pode até querer sorrir para sentir-se mais leve em corpo e espírito. Enquanto estiver sentada sozinha na sala, a outra pessoa pode começar a praticar a respiração com plena atenção. Gradualmente os temperamentos quentes vão se acalmando. Depois do chá e do bolo terem sido colocados sobre a mesa, talvez todos venham reunir-se para tomar o chá da tarde em uma atmosfera mais leve e cheia de compreensão. Se uma pessoa hesitar em tomar parte, você pode persuadi-la dizendo: por favor, venha, tome chá e coma bolo comigo. A meditação do abraço. Algumas das nossas mais fortes comunicações não incluem palavras. Quando abraçamos, nossos corações se conectam e sabemos que não somos seres separados. Abraçar com plena atenção e concentração
pode trazer reconciliação, cura, compreensão e muita felicidade. Você pode praticar a meditação do abraço com um amigo, sua filha, seu pai, seu parceiro ou até mesmo uma árvore. Para praticar, primeiro incline-se e reconheça a presença do outro. Feche seus olhos. Inspire profundamente e visualize você e ao seu amado daqui a 300 anos. Nesse momento, você pode desfrutar de 3 respirações profundas e conscientes para conduzir-se inteiramente para lá. Você pode dizer para si: inspirando, eu sei que a vida é preciosa neste momento. Expirando, eu aprecio este momento da vida. Sorria para a pessoa que estiver na sua frente, expressando seu desejo de segurá-la em seus braços. Essa é uma prática e um ritual. Ao unir seu corpo e sua mente para produzir sua presença total, para tornar-se cheio de vida, isso é um ritual. Quando bebo um copo d'água, eu me dedico 100% a isso. Você deveria exercitar para viver cada instante na sua vida diária dessa maneira. Abraçar é uma prática profunda. Você precisa estar totalmente presente para executá-la de maneira correta. Nessa situação, abra seus braços e comece a abraçar. Segure cada pessoa durante 3 inspirações e expirações. Com a primeira respiração, você torna-se consciente de que está presente neste exato momento e está feliz. Com a segunda respiração, você torna-se consciente de que o outro está ali naquele exato momento e também está feliz. Com a terceira respiração, você se torna consciente de que estão aqui juntos, neste exato momento, na Terra, e você sente uma gratidão e felicidade profundas por estarem juntos. Nesse momento, você pode soltar a outra pessoa e inclinar-se diante dela para demonstrar seu agradecimento. Você também pode praticar no dia seguinte. Durante o primeiro inspirar e expirar, fique consciente de que você e o seu ou sua amada estão vivos. Durante o segundo inspirar e expirar, pense em onde vocês dois estarão daqui a 300 anos. E durante o terceiro inspirar e expirar, volte para o insight de que vocês dois estão vivos. Ao abraçar dessa maneira, a outra pessoa torna-se real e viva. Você não precisa esperar até que um dos dois esteja pronto para partir em viagem. Você pode abraçar nesse instante e receber o calor e a estabilidade do seu amigo no momento presente. Abraçar pode ser uma prática profunda de reconciliação. Durante o abraço silencioso, a mensagem será passada de forma clara. Querido, você é precioso para mim. Sinto muito por não ter sido atencioso e tido consideração. Eu cometi erros. Permita-me começar de uma nova forma. A vida torna-se real neste momento. Arquitetos precisam construir aeroportos e estações de trem para que haja espaço suficiente para nos abraçarmos. Seu abraço será mais profundo, assim como sua felicidade.